Bom, boa noite, queridos e queridas. Estou muito honrada de estar participando com vocês dessa reflexão. E, e o que eu sei de antemão é que a gente está diante de uma obra-prima, né? Estando diante de uma obra-prima, ela é naturalmente plural. Então, ah, eu tenho certeza de que eu vou trazer algumas coisas aqui que eu refleti e que eu vi para vocês, mas que, em hipótese alguma, essa visão vai esgotar o que é possível ver nessa obra. E que eu tenho certeza de que vocês terão a sua própria visão e a gente pode depois discutir um pouco. Até porque é uma obra que pode ser olhada por muitos recortes, a gente pode entrar nela por vários caminhos diferentes, né? E, eu tive, em relação a esse filme, eu tive uma experiência, eu estou tendo uma experiência de desdobramentos, né? A primeira vez que eu fui assistir, o filme é um filme que vai tão contra todo o chavão de filmes, né, que a gente costuma ver. Então, para começar, o personagem principal não é um herói, né? O herói da história não é um herói que realiza grandes coisas. Tem muito pouca palavra. Aparentemente, as coisas parecem que são muito repetitivas. Dá a impressão de que ele vai circulando pelas situações assim, sem meio que a deriva, embora ele tenha ali aquela vida super regrada. Eu sei que terminou o filme, eu estava com uma amiga e eu falei assim, eu não quero falar, só amanhã que eu vou falar sobre esse filme. E, de fato, daí é que foram vindo imagens e começou a coagular dentro de mim uma necessidade de conversar mais sobre esse filme. Eu assisti no cinema 3 vezes. E ontem, quando eu finalmente consegui concluir a minha, a minha sinopse do que eu queria trazer, né, o meu roteiro, eu percebi que eu quero assistir de novo. Porque assim, é notável o quanto nenhuma situação do filme quanto mais eu vejo, mais eu percebo que nenhuma situação do filme é aleatória. Todas elas têm um sentido maior e então eu tenho a impressão de que eu vou assistir esse filme pela 5ª vez, porque aí eu consegui baixar no meu celular, assistir uma 4ª vez, né? E, então, é, de fato, uma obra plural. Então, eu preparei aqui uma coisa, para eu não me perder, desculpa, vocês, não é nenhum super maravilhoso PowerPoint, mas... Então, bom, o filme chama-se Perfect Day, né? Como a Sueli falou, ele foi feito pelo Wim Wenders, que é um alemão e roteirista, um roteirista, o Takuma Takazaki, que é um roteirista japonês. Das coisas curiosas, né, que eu li a respeito do filme, tem essa questão dos banheiros de Tóquio, porque o Wim Wenders foi para o Japão e a primeira ideia, né, a primeira ideia era de que ele fizesse um documentário sobre os banheiros, porque foram 17 projetos diferentes
que participaram de um campo, de uma competição para ver qual deles seria escolhido, e no fim eram todos tão criativos e diferentes entre si que a prefeitura lá de uma região de Tóquio, a subprefeitura daquela região de Tóquio, resolveu fazer todos. Então, todos os projetos foram concluídos. E eles são todos muito criativos e muito diferentes entre si. E o Wim Wenders foi chamado para fazer um trabalho sobre os banheiros, e no fim eles criam uma narrativa maravilhosa sobre esse homem que é um faxineiro, trabalha no banheiro, limpando o banheiro. E a filmagem durou 17 dias, né? É curioso que são 17 banheiros e a filmagem durou 17 dias, embora não apareçam exatamente os 17 banheiros no filme. E aí, quando eu fui ver a primeira vez, foi o primeiro choque, né? Porque o filme começa com ele... O filme começa com ele acordando, tem aquele ruído de uma mulher varrendo a rua, o sol ainda não nasceu, né? Ele acorda, ele dobra o edredom, dobra o tatame, encosta no cantinho, desce, escova os dentes, apara o bigode, passa o, o barbeador, e aí ele sobe para colocar água nas plantas. E quando ele abre a porta do local onde as plantas estão, ele faz uma reverência, ele abaixa assim a cabeça, entra e se ajoelha. E ele joga água e, ao mesmo tempo, ele apara com a mão. É de um carinho, é de um cuidado. Então, assim, a primeira relação que ele tem com algo exterior a ele, e que é essa relação com as plantas, e que é algo que vai se repetir ao longo do filme em diversos momentos. Em seguida, ele se veste. E quando ele se vestiu e colocou a roupa, e que eu vi The Toilet Tokyo, eu fiz, ops, o nosso herói protagonista é um faxineiro? Sim, o nosso herói protagonista é um faxineiro. Que é uma das profissões com menor prestígio do ponto de vista do social, e que, com muita frequência, essas pessoas são absolutamente ignoradas, elas são invisíveis, né? E isso é algo que a gente experimenta isso, né? No nosso cotidiano. São pessoas invisíveis, né? E daí ele se veste, não sei o quê, e aí começa o ritual. Ele tem um aparador, ele começa a pegar várias coisas que estão ali em cima daquele aparador, chave, não sei o quê, e ele abre a porta e olha para o alto e sorri, e dá um sorriso. Essa cena se repete todas as vezes que ele abre a porta da casa e ele olha para o alto e sorri, né? E então o filme, aí ele vai pegar o café naquela maquininha que eu fiquei pensando, nunca falta a latinha que ele quer naquela maquininha. Então me chamou a atenção que ele tem uma profissão que implica em fazer e refazer e refazer e refazer todo dia. E também em volta dele tem alguém que repete e que repete, porque alguém põe o café dentro daquela maquininha para que ele pegue todos os dias, né? Então, aqui é um dos banheiros, esse aí é um dos... Então, lá está ele, e aí ele, ele se prepara, né, para ir para o trabalho. E aí vai começar, aí tem a entrada de
do segundo personagem desse filme, que não é humano, que é a música, né? A música nesse filme funciona como um personagem com o qual o protagonista dialoga e a gente dialoga, né? Porque a música vai dando o tom do momento, vai dando dicas, vai falando, que são, em sua totalidade, as músicas estão descrevendo situações então, descrevendo algum tipo de situação vivida, né? E, e aí começa sendo que a primeira música é sobre é aquela que fala de um rapaz que saiu de New Orleans, né? E que depois vai ter uma versão em japonês. Então, e são músicas da década de 60 e 70, final da década de 60 e a década de 70. Então, também a música, ela dá o tom e ela situa no tempo aonde está, que lugar o protagonista, que lugar para o protagonista tem algum tipo de sentido, que lugar no tempo, né? Porque aí, assim, a gente começa, e quando eu falo que dá para entrar por vários caminhos, né? A gente pode pegar esse filme e exclusivamente falar das músicas, e olhar letra por letra. Mas, mas o que eu acho interessante é que, assim, esse personagem que sai para ser um faxineiro de Tóquio, ele escuta uma música que não é japonesa, né, uma música americana ou inglesa, que tem coisa dos Rolling Stones, que falam de um tempo em que ele devia ser muito pequeno, né? Porque se a gente for imaginar o filme é de 2023, o personagem deve ter perto de uns 50 anos no máximo. Na década de 70 ele era uma criança, né? Então, as músicas, elas estão situadas nesse tempo da infância desse personagem. E aí, curiosamente, o primeiro, ele, até então ele está em silêncio, não falou com ninguém, são quase 20 minutos de filme sem que ele fale uma única palavra, né? Ele chega no banheiro, ele começa a fazer limpeza de banheiro, ele limpa com uma atenção, com um cuidado. Aquela hora que ele põe o espelhinho para ver se está limpinho ali atrás, é de uma delicadeza e assim, de uma dedicação, né, ao que ele está fazendo, ele está inteiro ali fazendo aquilo, né? E aí, os primeiros personagens com os quais ele interage vão ser duas crianças que ele abre a porta de um banheiro e elas saem, dão um grito e saem correndo, e ele sorri, e depois a outra criança que está perdida, a que está sentadinha, que tinha se perdido da mãe. E nesse movimento dele, chega nos banheiros, começa a limpar com toda essa dedicação. Aí começam a chegar pessoas e saem, e ele delicadamente daí sai, e toda vez que ele sai de dentro do banheiro, ele olha para o alto, ou então ele olha para algum lugar em que esteja sendo projetada a sombra de uma árvore, algum tipo de sombra, né? Que depois a gente fala mais sobre essa questão das sombras nesse filme, né? Então, tem esse primeiro encontro que ele vai ter com a criança, que é o primeiro personagem com o qual ele interage, é esse menininho, e aí a mãe do menino
encontra o menino, faz uma gritaria, o outro bebê chora, esguela, e ela não olha para ele. Ela não olha, ela não agradece, mas e daí pega o moleque, sai andando, e aí o menininho dá uns passos, olha para trás e faz um tchauzinho para ele, e ele sorri, né? Então, essa é a primeira interação com alguém que o personagem faz. E, e eu estou levantando esse aspecto né? A música deverá ter sido uma música de quando ele era criança. A primeira interação é com uma criança. E a gente vai ver que no final, a última cena, antes da cena, a última cena em que ele interage, ele está brincando de pega-pega com o ex-marido da mama, como se eles fossem duas crianças, né? E os dois, naquele momento, estavam completamente despedaçados, né? Ele que tinha tomado o susto de ver que a mama teria um relacionamento que ele não esperava, e o ex-marido dela se sabendo perto de morrer. E eles brincam. Então, tem esse aspecto, né, quase que assim, de pano de fundo, a infância sendo, de alguma maneira, um lugar de um lugar de encontro, sabe? Um lugar de conforto, né? Bom, as próximas pessoas com as quais ele vai interagir vai ser aquele colega dele, que é um figura, né? Mas sim, nossa, é um figura, queixoso. Aliás, o ator, depois eu vi a foto do ator, ele tem cara de sério. No filme, ele tem cara do moleque reclamão, chorão, e que aí é aquela diferença, né? Eu sempre esqueço o nome dele. Assisti 4 vezes o filme e esqueço o nome do protagonista. Ele todo dedicado, concentrado, prestando atenção em tudo ao máximo no trabalho que ele está fazendo, e o colega dele ali limpando o vaso sanitário assim sem nem olhar, vendo o telefone celular. Então, é assim, fica muito evidente a diferença entre gerações, né? O jovem ligado, né, ligado no celular, olhando o mundo via telinha, né? Tá tudo para o moleque acontece ali, com uma queixa muito forte a respeito do tipo de trabalho que ele realiza, que eles realizam, né? E aí aparece a menina, a namorada e o rapaz quer impressioná-la. E aí é, assim, é muito curioso e foi assim também. E eu fiquei assistindo esse filme a primeira vez, depois eu já sabia, mas a primeira vez eu toda hora ficava, oi? Como assim? Porque ele chega, aí a lambreta dele não funciona, daí ele pega o carro do colega, e aí ele resolve que era bacana vender as fitas porque estavam na moda, vender fita cassete, porque é uma coisa antiga, é quase vintage, né? E, e ele vai, e o Harayama vai junto. Ele vai junto. E até é muito interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo em que ele leva uma vida totalmente arrumada, né? Em que ele faz as coisas com cuidado e faz os mesmos gestos sempre, ele embarca, ele vai junto com o rapaz quase como se ele seguisse assim um fluxo, sabe? Então, ah, e aí tem uma questão que é assim, normalmente quando a gente vê alguém
faz as coisas sempre iguais, qual é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Fulano é rígido. No entanto, uma pessoa rígida não entraria, não iria lá na loja de cassete para vender, aí ele fica com pena do menino, porque o menino precisa de dinheiro para poder sair com a namorada, aí ele dá o dinheiro para o menino, no fim, ele fica sem gasolina no carro dele e vende a fita, fica implícito que ele vende a fita para poder pôr gasolina no carro e voltar para casa. Então, ele tem uma ordem na vida dele, mas ele não é avesso a influências, né? E agora, sim, as influências não são no sentido de que ele transforme os valores dele, o que ele pensa. Não, é assim, tá bom, eu fui solicitado para ir para lá, vamos, né? E ele vai. E aí tem a namorada rouba uma fita cassete, né? Na verdade, eu fiquei em dúvida se ela pegou, se foi o namorado que pôs na bolsa dela. Eu sei que ela vai embora com uma fita e ela resolve voltar. E ela fica, a música que ela gostou, né, da ai, Tony alguma coisa, Tony, esqueci o nome da cantora, depois eu anotei aqui. Fala sobre um suicídio, né? E ela e assim, fica claro que ela é uma menina que tem uma tristeza e ela vem devolver a fita, pede para ouvir novamente e para surpresa dele, ela vai dar um beijo nele, e ele fica, né? E ele fica assustado, né, com aquela manifestação de afeto inesperado. E aí, assim, então essas pessoas são pessoas com as quais ele interage. Ao mesmo tempo, ele, ele tem, né, ele tem um olhar para tudo que está em volta dele, que é isso que a Sueli falou, que o Wim Wenders também falou, né, que o olhar dele era um olhar que falava tudo, né, porque ele, ele observa, ele observa, ele, e ele se admira com o que ele observa, né? E assim, em momento algum, a gente vê algum tipo de olhar de censura nele. É sempre um olhar é sempre um olhar de reconhecimento. Então, ele olha para aquele morador de rua, né, que fica se mexendo. Tem uma hora que o morador de rua fica parecendo um pedaço de árvore, né? Ele olha para o céu, ele olha para as sombras, e tem aquele momento em que ele vai no parque, onde parece que o parque é onde ele vai comer, e ele vê aquele raminho de planta nascendo perto da raiz da árvore, e ele resolve chegar até lá, e na hora que ele se ajoelha perto do raminho, ele vê o monge, porque não sei se vocês repararam, aquele parque tem uma entrada assim que parece um portal, deve ser a entrada de um templo. O monge, ele baixa a cabeça para entrar no parque, e depois ele pede para o monge só com gestos, e o monge concorda, e daí ele tira do bolso um saquinho quadradinho para guardar. Aquilo foi, sim, ele estava preparado, ele sai de casa preparado para encontrar coisas que ele possa, para encontrar coisas que ele possa cuidar, né? Porque aí ele leva aquela plantinha para casa e ele replanta e ele rega. Agora, e o olhar dele está presente o tempo todo. Então,
ele senta no banco para comer, ele olha para o lado, tem uma hora que tem uma mulher com um gato, no outro lado tem uma moça com um aspecto muito triste, muito, muito triste, e ele olha para ela e, e fica até um pouquinho constrangido, assim, mas o olhar dele é um olhar que fala, né? Então, eu fui, nesse final de semana, eu fui ver um espetáculo que eu recomendo para quem for daqui de São Paulo, que provavelmente vai para o Rio também, um espetáculo que chama Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes. E é um espetáculo de dança. Eu não vou falar mais, porque senão dou spoiler e perde a graça. Mas um dos atores, ele virou e falou que é um espetáculo para ser ouvido pelos olhos e olhado pelos ouvidos, né? Então, essa coisa de que, assim, como e aí eu lembrei do filme também, né? De como ele olha para as coisas e parece que o olhar dele fala. Então, a gente escuta o olhar dele, né? E assim como quando as músicas estão tocando, a gente vê o que está acontecendo, porque elas vão descrevendo coisas, então a gente vê com os ouvidos e escuta com os olhos. E, e, a, e esse espetáculo está lá no Teatro Vivo, vai até dia 27 de julho. É realmente muito, muito impressionante. Mas que tem esse personagem, o Harayama, ele tem isso, né? Fala, ele fala com os olhos, ele fala com o corpo e ele escuta, né? Ele escuta, atenta, ele não tem essa coisa, essa pressa, essa necessidade absurda de responder, de falar. Ele usa pouquíssimas palavras, no entanto, as pessoas perto dele conseguem se comunicar e conseguem se fazer ouvir, né? E aí tem, ops, oh, peraí. E daí, aqui, peraí, deixa eu me tirar daqui da frente. Quem teve paciência de assistir o filme até o final e passar todos os créditos com uma música linda, a música que está de fundo de todos os créditos é uma versão acústica, só em piano, da música Perfect Day, tá? E aí, quando termina, lá no fim aparece a explicação do nome em japonês para essa essa visão em que a luz do sol passa por entre as folhas e forma uma renda. Isso em japonês se chama komorebi, né? E que eu gostei muito de conhecer essa palavra, que eu vou passar a utilizá-la agora, porque é muito tocante, é muito bonito, é esteticamente doce e suave essa sombra, essa provocada pela luz do sol que é filtrada pelas folhas. Quando a gente anda em estrada de terra no interior, a gente tem alguns horários do dia, especialmente um pouco quando começa a cair o dia em que a luz é mais avermelhada, que isso é belíssimo, né? É assim, é um sopro, não, é um presente que a beleza da natureza nos dá, né?
E o nosso personagem, ele é absolutamente fascinado por essas sombras, né? Ele está o tempo todo olhando, ele fotografa, ele tem uma máquina fotográfica analógica, aliás, eu tive uma máquina daquela, me deu uma saudade, inclusive aquilo de botar o filme, porque antigamente a gente comprava a máquina, tinha que pôr o filme, você puxava, aí você encaixava e bobinava. Quando a Canon lançou aquela coisa de que você só punha o filme com aquela beiradinha e ela sozinha enrolava, aquilo era o máximo da maravilha, né? E aí tem essa coisa, né, da foto analógica, que a gente nunca sabe como vai ficar, a não ser depois que revela. Então, aí tem uma questão que é a capacidade de esperar o momento de ver o que tem que ser visto, né? E, e ele, o personagem tem isso, ele fotografa a árvore, às vezes ele fotografa e faz aquelas fotos acidentais, né? Ele nem foca, ele não olha no visor, ele fotografa para ver o que é que acontece, né? Qual vai ser o diálogo entre aquela imagem e o filme que está captando aquilo, né? Então, tem essa sensação de diálogo entre invisíveis, aparece entre situações, não é invisíveis, em situações sem palavra, né? São diálogos entre eventos, diálogos entre fenômenos, vai acontecendo ao longo do filme todo, né? E, o Wim Wenders, ele faz questão de colocar as sombras, além do que o personagem observa, ele coloca também, aparecem reflexos dessas sombras nos sonhos que ele tem, né? Então, os sonhos acabam sendo reflexos de algum evento do dia, mas, essencialmente, tem a ideia a ideia da sombra como pano de fundo, da sombra como o tecido que une tudo aquilo. Sendo que, assim, quando a gente pensa na ideia dessa sombra literal, né? Não estou falando da sombra do ponto de vista da psicologia analítica, mas dessa sombra literal, algo produz sombra, porque, de alguma maneira, a sombra é o diálogo entre a luz e a corporeidade, né? É isso que dá, que provoca a sombra. Então, a sombra, apesar de que ela é efêmera, apesar de que ela se desmancha rapidamente, ela é o atestado de que ali houve uma conversa, de que ali houve uma dança, de que ali houve um encontro, né? E então isso eu acho que é um dos momentos de poesia do filme que me chamaram muita atenção. E aí, conforme eu fui vendo o filme, eu fui vendo pela segunda vez, que a primeira vez foi só espanto. A segunda vez eu falei, gente, tá bom, eu posso ficar tentando descobrir qual é a história desse homem, o que aconteceu, mas, na verdade, o que a gente está vendo é um poema, o tempo todo. E aí eu comecei a um poema, e é um poema das coisas pequenas, o poema do supostamente desimportante, né? E aí, claro que o Manuel de Barros me veio na cabeça, né? E tem uma frase do Manuel de Barros que eu encontrei, em que ele diz assim: hoje eu desenho o cheiro das árvores.
né? Então, essa percepção de que as coisas podem sair do lugar, pode se subverter ao básico, ao chavão, ao comum, e que faz toda a diferença. E esse personagem é exatamente isso, né? A trajetória dele subverte o lugar comum, né? Ele não, ele não é, ele simplesmente é quem é, e não é, e a narrativa toda é uma narrativa de alguém que olha, alguém que vê, alguém que cheira, alguém que escuta, alguém que está lá, né? Mas que está muito distante do tipo de desejo, de anseio e de busca que as pessoas numa megalópolis estão. Então, ele é um personagem, né, que tem a vida dele é em Tóquio, que tem uma história, que está cercado por toda a tecnologia, por toda a coisa frenética de uma cidade. Tóquio é uma cidade enorme, né, uma das maiores do mundo, e ele optou por viver de acordo com o que com o que lhe parece de fato importante e necessário, né? Não tá, ele está nesse sentido, o personagem é um subversivo, né? E o Manuel de Barros é o subversivo das palavras. E aí tem outro personagem importante no filme, que é a literatura, né? Então, tá bom, nosso protagonista é um faxineiro, ele limpa banheiros, ele vai comer em lanchonete simples, ele tem uma casa tão simples, que ele precisa tomar banho em banheiro público. Por sinal, eu nunca na vida tinha pensado em pegar aquela toalha e fazer assim nas costas. Eu achei aquilo sensacional. Preciso adquirir uma toalha para esfregar minhas costas, que eu achei lindo aquilo, né? Ele leva uma vida absolutamente simples, né? Com o mínimo indispensável, mas ele lê, né? Ele lê. E a literatura que aparece no filme são basicamente, aparecem 3 livros. Um do William Faulkner, que chama As Palmeiras Selvagens, né, The Wild Palms. Outro da Aya Koda, Árvores, e o da Patrícia Highsmith, que é 11 ou 11, que é um livro de contos. Esses 3 autores são autores do século passado, e William Faulkner, na verdade, nasceu no século retrasado. São autores tidos como autores difíceis, né? É uma literatura complicada. Mas o Wim Wenders, né, na hora que ele foi decidir qual seria o primeiro livro que o personagem estaria lendo para dormir, eles optaram teria que ser um livrinho de bolso, que é uma edição barata, que é ótimo para ler na cama, porque ele é pequeno, ele é levinho, daí você fecha e dorme. E então nessa hora, na escolha literária dele, é que transparece um pouco que ele está muito longe de ser uma pessoa sem nenhum tipo de sofisticação, porque na literatura ele é sofisticado, né? Ah, essa japonesa, a Aya Koda, ela é também filha de escritores, e ela
tem uma vasta obra, não tem praticamente nada dela aqui no Brasil, e a Patrícia Hagg-Smith, ela é americana, o Faulkner também, e é uma mulher que, assim, a literatura dela é muito pesada, com muita ansiedade, muita, muita angústia, muita assim, e esse livro, especificamente, é um livro com vários contos, e tem um conto, que é o conto que a sobrinha dele vai comentar que estava lendo, que é do Victor, em que esse personagem ele tortura uma tartaruga, né? Então, é uma literatura difícil. E tanto que a sobrinha dele fala que se identifica com o Vitor, e ele vira e fala, não, 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 não é, né? E, então, a literatura também permite a ele uns diálogos muito interessantes com a vendedora de livro. A vendedora de livro é praticamente uma crítica literária, né? Uma mulher que deve, assim, a impressão que dá é que é aquele tipo de pessoa que, quando aparece alguém, fala, ai, graças a Deus, vou poder conversar um pouquinho, né? Fala, fala, fala. E ele faz com a cabeça, mas ela fica feliz porque pôde falar, né? E então, nesse lugar, ele é uma pessoa sofisticada, né? Bom, a música. Eu coloquei aqui a lista das músicas em ordem de que elas surgem, e eu pensei, será que eu pego, mas dá 38 minutos a playlist. Vocês podem encontrar no YouTube, tem outros lugares, tem a playlist inteirinha do filme, né? E, e então, as músicas têm esse daqui, a Casa do Sol Poente, mas em geral, são músicas falando sobre sair de casa, sobre precisar estar em outro lugar. Tem outra falando sobre contemplação, né? Contemplação da natureza. Tem a música sobre suicídio, e tem a música, né, que é o Perfect Day, que fala de coisas que um casal vai fazendo junto, e a última frase é sempre assim, e aí a gente vai para casa, e aí a gente vai para casa. Então, tem um apelo do estar em casa, né, nessa música especificamente. E é curioso porque ele sai, ele trabalha, aí ele volta, aí ele vai na lanchonete, ele toma um banho, aí ele volta para casa, e dá a impressão de que na hora que ele chega em casa, ele chega em casa, né? Claro que depois vai ter um dia que ele vai chegar, vai encontrar a sobrinha, mas com muita facilidade ele acomoda a menina dentro da casa dele, mas tem isso de voltar para casa e de sair para a rua, é algo que o filme vai repetindo várias vezes, né? E a última música é essa com a Nina Simone cantando, mas daqui a pouco eu falo dela. Então, só para eu não esquecer, né? Então, ele interage com o monge no parque, ele interage com o morador de rua, ele interage com os usuários dos banheiros, e assim, ele está lá limpando o banheiro, coisa e tal, aí ele sai respeitosamente e fica olhando para as coisas. Tem o almoço no parque, que também ele interage com pessoas. Aí tem o percurso ele volta para casa, ele troca de roupa, ele vai para o banho. E no banho público é muito interessante os homens, né? Eles
Eles se cumprimentam, assim, tudo, todo mundo com cara de quem está se divertindo, e é muito curioso que quando ele tem um dia que ele vai lá, toma aquele banho de banheira, que deve ter uma temperatura bem alta, e ele fica se abanando, aí tem um velhinho quase dormindo, olhando o sumô, e ele abana o velhinho um pouco. E depois, quando a sobrinha dele está lá, e ele está no telefone, provavelmente com a irmã, avisando, e que a sobrinha aparece, os dois velhinhos ficam olhando assim. Então, assim, é o lugar da fofoca. Fiquei com a impressão de que assim, é o lugar da fofoca masculina, com a questão, só que ele não fala, mas eles ficam fofocando, pelo menos com o olhar, né? E aí tem as cenas da lanchonete. A cena da lanchonete é curioso, porque o, o, o moço lá que atende, ele o recebe sempre de uma maneira amistosa e sempre agradecendo o seu dia de trabalho, e ele está lá, ele está, é um dos lugares em que ele também olha, ele sorri, ele, quando ele conheceu aquele menino com síndrome de Down que mexia na orelha do colega dele, ele, ele fica fazendo assim na própria orelha e sorrindo. Então, é um dos lugares em que ele vai sempre, né? Só que tem essa característica, é o mesmo lugar, mas não é o mesmo lugar, né? Sempre tem alguma coisa, fica muito claro que é o mesmo lugar, mas as coisas cada vez acontecem de uma forma nem que seja minimamente diferente, né? Outra situação outra interação que ele vai fazer é com o jogo da velha, né? E que ele percebe aquela beiradinha de papel ali no vãozinho, ele consegue tirar, inicialmente ele olha e acha estranho, guarda, de repente ele se dá conta, né, que ele podia entrar naquela brincadeira. E ele vai até que ele conclui o jogo da velha e a pessoa agradece. Quer dizer, é de novo esse olhar que reconhece o supostamente invisível, esse olhar que reconhece o que está oculto, né? E, e tem, inegavelmente, essa coisa lúdica também de brincar, né? E aí tem o dia de folga, que é quando ele vai para a lavanderia, aí ele passa na loja de filmes e ele vai jantar lá no restaurante da Mama. E aí eu reparei uma coisa que é assim, ele tem um monte de objetos que eu não consegui identificar o que são. Um deles é a máquina fotográfica, no aparadorzinho assim perto da porta da casa dele. E um relógio de pulso. Todo dia ele pega todos os objetos, menos o relógio de pulso. No dia de folga, ele deixa todos os objetos e pega o relógio de pulso. Então, no dia da folga, ele quer saber que horas são. Nos outros dias, ele parece assim, ele vai fazendo, assim, vai fazendo o que é necessário, independente de estar cumprindo horário ou sendo, sabe, sabendo exatamente que horas são, né? E, e é o dia também da limpeza da casa. E, inclusive, ele faz uma coisa que eu até fui pesquisar, mas eu fiquei com preguiça de ver a resposta, porque era muito comprida, que era aquilo? Ele pega o jornal, joga na água, faz assim, distribui em cima dos tatames e daí varre. E é uma técnica de limpeza. E a pessoa que ia explicar para mim no YouTube a técnica de limpeza era quase 15 minutos de explicação. Eu não, eu vou imaginar a explicação. A poeira pega no molhadinho do papel, daí ele varre e é um jeito de limpar, né?
Então, aí ele volta para casa, ele limpa a casa, e tem também o ritual de guardar as fotografias, né? Ele olha as fotos, vê as que não estão boas, e guarda, né? Numa caixa. Aí aparece a sobrinha, a Nico, né? A chegada da sobrinha é algo que, de fato, é impactante, né? De repente, ela aparece, fica evidente que há muitos anos ela não o vê e vice-versa, e aí aparece, por conta da presença da sobrinha, e depois da presença da mãe que vai buscá-la, aparece um pouco do que poderia ter sido o passado desse homem, né? Que ele parece que vem ele teria vindo de uma família de posses, e alguma coisa aconteceu que ele resolveu ir viver num outro mundo completamente diferente, né? E não dá para, sim, a gente pode ficar tentando fazer hipóteses do que teria acontecido, mas seja como for, ele rompeu com essa família e ele optou por uma vida praticamente monástica, né? Porém, fica ali a pergunta, né? O que terá acontecido, né? O que leva esse homem que poderia ter uma vida do ponto de vista material, pelo menos muito diferente, estar onde ele estava. No entanto, ele parece absolutamente inteiro onde ele está, né? Então, ele não, em momento algum, dá a impressão de que é uma pessoa solitária, ressentida. Não, é uma pessoa absolutamente bem com a própria companhia, né? Só que na hora que aparece a sobrinha, ele fica feliz de ver a sobrinha e ela mexe com ele, ela o acompanha, ela vê ele no trabalho, e aí eles vão ter um diálogo muito, muito interessante, né? Que é quando eles estão ali andando de bicicleta, em que ele fala para ela, né? Que existem muitos mundos, né? Ela está perguntando sobre o que aconteceu com a mãe. Ele fala: existem muitos mundos, alguns se conectam, outros não, né? E aí ela diz: você e a minha mãe estão em mundos diferentes. Qual que é o meu? E ele só sorri, ele não responde, ele deixa ela pensar na resposta. E E aí eles têm um diálogo sobre o rio, que o rio vai para o mar, e ela pergunta para ele, um dia você quer ir para lá, né? E ele vira e fala, em algum momento é algum momento, agora é agora, né? Em inglês é next time is next time, now is now. Isso é uma coisa eu acho muito emblemática do filme, porque, na verdade, é por aí, né? Ele vive no agora. Ele não vive no lá para frente e nem tampouco vive no lá para trás, né? Ele não é claro que tem umas evocações de passado com essa preferência dele, né? Por música dos anos 70, por fotografia analógica, por não estar conectado
com as telecomunicações, né? Não está conectado com toda a tecnologia, mas a experiência dele fica absolutamente evidente que é o agora, né? Ele vive no agora, ele está inteiro em tudo que ele faz, né? E então, aí eu achei outra outra frase do Manuel de Barros, né? Porque num primeiro olhar, a gente pode achar que a vida dele é uma eterna repetição. Vai todo dia, faz aquilo, limpa banheiro, olha com o espelhinho, não sei o quê, guarda, pega, faz, vai, volta para casa, toma banho, passa na lanchonete. Dá a impressão de que ah, dá a impressão de que é possível ter a impressão de que é repetitivo. E aí eu acho o seguinte, o Manuel de Barros, repetir, repetir, até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo, né? E é bem isso. A gente tem a impressão de que ele repete, mas será que repete? Né? E aí tem isso, né? Ele está, que eu já falei, ele está inteiramente presente em tudo que ele faz, né? E com isso, ele acaba denunciando a grandeza daquilo que supostamente é banal, né? Então, a grandeza de olhar, de parar no trânsito, de tomar uma buzinada atrás porque está observando o morador de rua, né? A grandeza de observar as sombras, a grandeza de recolher uma plantinha. É assim, a grandeza de andar de bicicleta com vento no rosto, né? Coisas, e de todo dia abrir a porta e olhar para o céu e se admirar, né? Então, eu acho que essa força poética desse filme, desse personagem, é absolutamente incrível, né? E que é algo que eu esqueci, antes de ir para a última cena, eu tinha ficado de comentar mais a personagem Mama, né? Que ele, quando ele conversa com o marido dela, fica claro há quanto tempo ele está, né? Pelo menos ele está nessa vida há uns 6, 7 anos, que é o tempo do restaurante, da existência do restaurante dela, né? E, e aí ele, ele tem, quando ele fica sem saber o que fazer, e é a primeira vez em que ele toma uma atitude intempestiva, que é sair, comprar 3 cervejas e um maço de cigarro, e daí é um fracasso ele fumando, tosse pra caramba, nunca vi coisa igual. Aí chega o outro com câncer e tosse também. Eu falei, gente, que bando de homem que não sabe nem fumar. Mas, assim, ele perde o pé, né? Quando ele vê a possibilidade, vê uma ameaça, né? Na possibilidade dele continuar contemplando a mama, porque ele não faz nada, ele só contempla, né? E o marido dela fala, você cuida dela? Ele fala, não, mas nós não estamos juntos. E o marido fala, tá bom, mas fica implícito, né? E no fim, como eu já tinha falado anteriormente, eles dois brincam, né? Brincam de pegar a sombra, né? Brincam de pegar aquilo que dá atestado da existência deles. Porque essa ideia da sombra é muito forte. Até tem... Bom, a gente tem a história do Peter Pan, que ele fica desesperado porque a sombra dele foi roubada, né? Quer dizer, ele não tem sombra, quer dizer, ele não tem corporeidade, ele não tem consistência,
né? Ele não, a sombra atesta que você existe, né? E numa um dos aspectos da mitologia dos Yorubás é que a sombra, o corpo é dividido em 5 partes. A cabeça de fora, a cabeça de dentro. O corpo e o corpo de dentro. E a sombra. São 5 partes, né? Então, aquilo é lindo, eles brincam, né? E depois ele vai embora sorrindo de bicicleta. E agora, tem um outro, antes de falar da última cena, que a última cena eu queria até conversar com vocês, porque ela ainda para mim continua enigmática, e eu não estou com pressa de fechá-la, quero deixar em aberto. Mas uma coisa curiosa do filme é que, além dos banheiros, é que toda hora aparece aquela torre, que é a Tokyo Tree, né? É a Tree Sky que chama, não é Tóquio, é Tree Sky, que é uma torre muito alta, é a segunda torre mais alta do mundo, só tem uma maior lá nos Emirados Árabes, e que foi construída para telecomunicações. E ela é muito, muito alta, ela é vista de vários lugares, né, de Tóquio, e é curioso, né, porque ele não quer saber de telecomunicações, mas a toda hora aquela torre está em cena e de alguma maneira ele a vê, né? E, tá. E daí chegamos na última cena, em que tem aquela música deslumbrante da Nina Simone, né? E ele sorri, ele ensaia um choro, ele, ele faz tantas expressões, né? Que é como se ele tivesse a minha impressão é de que naquele momento ele estava experimentando uma enorme quantidade de sentimentos diferentes, né? E que assim não são exatamente sentimentos conflitantes, são quase que sentimentos complementares, porque atire a primeira pedra quem nunca chorou de alegria, e atire a primeira pedra quem nunca riu de nervoso, né? Então, não é assim, o sorriso é a felicidade, o choro é a tristeza. Não, pode ser simplesmente a comoção, né? Seja como for, fica ali. A música fala, me sinto bem, me sinto bem, me sinto bem, e a música vai descrevendo, né? Descrevendo coisas que se vê, coisas que se enxerga. Então, o pássaro voando, o peixe, o sei lá mais o quê, né? Seja como for, eu queria depois discutir com vocês essa última cena, que para mim realmente eu não consegui fechá-la no meu coração, mas dentro desse diálogo que ficou também comigo entre esse filme e o Manuel de Barros, eu queria ler para vocês um poema dele que se chama O Apanhador de Desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto de palavras fatigadas de informar.
Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Obrigada. Muito linda, Ana Maria. A torre. É, porque essa torre ela fica parecendo engraçado se a gente tivesse num filme de ficção científica ou Uhum. se a gente fosse lá para aqueles filmes do Senhor dos Anéis, fica como aquela torre que olha tudo e toma conta de tudo, né? Aham. E eu acho que o que ele me parece, me traz, ele mostra uma outra Tóquio para nós, Uhum. uma Tóquio das árvores, das delicadezas, da pouco movimento de pessoas, né? Ele revela isso. E eu gostei muito do olhar que você trouxe, embora eu tenha visto mais coisas assim dentro do processo, olhando ele como um personagem, né? Que eu acho que no final, naquela hora que ele vai fumar e beber, sabe qual é adolescente, 12, 13 anos, que começa a fumar escondido no banheiro? Que aí É, tosse. É. torce, né? Parece que ele sai daquela paralisação que, de alguma forma, conservou ele num olhar infantil frente à vida, porque ele tem aquela coisa do instante já, da Clarice Lispector, agora é agora, Uhum. né? E que isso é muito da força da emoção nova da criança, né? E na hora que ele, então, que ele brinca até com aquela sombra ali, ele e o outro, quer brincar um pouquinho também com a vida e morte, né? Porque Aham. estavam falando da morte daquele homem, ao mesmo tempo que aquela mama era uma figura anímica para aqueles idosos que todos estavam ali, Todos. É. apaixonados por aquela figura. Eu adorei quando ele vai tomar banho e a sobrinha vai também, que os velhinhos olham ele saindo, como se assim, opa, pegou uma garota, É. né? Já com aquele olhar, né? Bom, Uhum. então, obrigada, gostamos muito. E aí, Glória, você com a palavra. Você está com o micro... Ah. Oi, Ana Abriu. Maria. Oi, Achei Glória. muito lindo o caminho que você fez, que você percorreu, mostrando primeiro para a gente a moldura dele, dessa personagem, né? Trazendo poesia, trazendo a música, trazendo a literatura, trazendo todo aquele conhecimento dele, né? Especial, nessa figura tão simples, tão simples. Agora, esse homem, ele limpa, esse personagem é fascinante. Ele limpa uma latrina como quem está limpando o lustre de uma catedral. Exatamente. O mesmo respeito dele. É fascinante essa criatura. Esse personagem é fascinante.
ele mostra, ele nos dá uma lição de que é possível ser feliz. Uhum. Ele não sente angústia, ele não tem ansiedade para conseguir coisas. Parece que ele não tem desejo. Parece que ele tem prazer de viver aqui, agora, hoje. Hoje. Hoje é importante. Hoje é importante. Uhum. É muito interessante, muito bonito. Tem outra coisa que eu queria falar, quando eu peguei naquele certo. A sobrinha dele me fascina por ele. A sobrinha sai da casa dela, uma casa que a mãe chega com um carro luxuoso, o motorista que abre a porta para a menina. Quer dizer, é uma escolha, a vida dele. É uma escolha. Ele não deixa Uhum. de ser, ele é amoroso. Uhum. Dá um abraço na irmã com carinho, com amor. Né? E aí ele chora, né? E ele chora quando abraça a irmã. Ele olha para as pessoas É, Uhum. de alguma coisa e ele se coloca para ter. É muito incrível, muito bonito. A personagem incrível. Eu vou lembrar, porque tem outra coisa que chamou muita minha depois, atenção. você lembrando, você volta e fala, Tá. tá bom? Ah, aí vamos, Marfisa, traz você aí a sua contribuição, por favor. Boa noite a todos. Ana, um prazer, né? Estar te ouvindo aqui, coração. É, eu, como você, fiquei muito encantada com esse filme, saí e muito inquieta. E estou ainda, faço perguntas a respeito desse personagem. E saí também, como você, com desejo de falar e de conversar. Eu quis ver algumas críticas, mas as críticas que a gente encontra são sobre o cinema. E é belíssimo o filme, é belíssimo, nada é colocado ali Por sem acaso. sentido, por É. acaso. A fotografia, e também me impressionou muito e me tocou muito. Mas eu, exatamente com tudo do filme, eu saí muito questionando muitas coisas. Não foi assim para mim tão tranquilo como você traz, de que ele está no presente, de que ele tá como se quase iluminado, né? Não, não. Eu saí, eu saí bastante inquieta. E algumas coisas que me incomodaram e eu fiquei pensando foi a questão de perfect days, né? O nosso dia perfeito é lidar com a nossa dualidade, né? Com a nossa ambivalência, com as nossas polaridades. E isso é gritante no filme, porque a gente percebe no final que ele fez quase que uma enantiodromia, né? Ele sai, ele é um homem culto, a gente percebe pela irmã, que vem de uma família abastada pela cultura, né? Da família, e ele era um professor, quer dizer, tinha cultura, era um intelectual, as leituras dele, as músicas que ele ouve, mas é, ele está ali vivendo esse presente, o que está aqui, a natureza, e percebe e é sensível, mas ele está com o pé no passado, né? Tudo é passado com os quais ele convive. A fotografia, a fita cassete, as músicas dos 70. Eu também fui ver essas músicas e fiquei muito encantada com as músicas. E eu procurei a lista do filme e estou me lembrando mais da música Perfect Days, que é essa fala da rotina, né? E você vai, você faz aquilo e você volta para casa. É um dia quase perfeito. Termina num refrão que ela canta 4 vezes, não é?
a tradução é melhor, você vai colher o que plantou, você vai colher o que plantou, você vai colher o que plantou, é o refrão da música, né? Quer dizer, o que ele plantou lá? Ele tinha uma família, uma vivência muito distinta do que ele está vivendo agora no presente, né? É, mas esse pé que está lá preso no passado, tanto na literatura, nos vídeos, e, ao mesmo tempo, aquela me impressionou muito, Ana, a solidão desse homem, que aparece muito na fotografia, porque ele aparece. É belíssimo. Ele pequeno lá no banco e aquela natureza exuberante. Depois ele passando naquela ponte e a exuberância da grande metrópole, né? Então a sensação que eu fiquei foi assim, é, é, como, como somos tão pequenos, né? Diante de tudo isso, dessa natureza, dessa tecnologia. Eu saí muito reflexiva assim com esse, e ao mesmo tempo aí eu fiquei me perguntando, é um estoico, né? Porque está ali vivendo, fez a virada que eu não entendi bem por quê, né? Que ele fez largou esse passado, mas o pé está no passado, ele está com o pé no passado, com toda essa vivência das coisas com as quais ele convive. Então, Uhum. eu saí, de fato, assim, muito. Eu não saí assim. Eu saí encantada com o Wim Wenders, belíssimo, genial, com o filme, mas aonde ele me levou, que foi num lugar de muita inquietação, e esse desejo de fazer a troca. Me encantou muito, por exemplo, a relação dele. Eu não vivi ele interagindo tanto, porque ele me parecia mais feliz na interação com o jogo da velha, que é um jogo que ele está interagindo através de um jogo da velha. Esse pé também, sem um contato ali. E com as pessoas, ele ouvia só. Então, eu fiquei muito tocada com a solidão desse homem. Olha que engraçado, em momento algum achei que ele era solitário. Eu E acho por isso que eu acho assim, que quando eu fala comecei pessoa, falando, né, que é uma obra de arte, porque ela obra de permite arte o filme. várias e várias visões, porque depende de qual lugar, de onde você está olhando e o que te toca. É. Agora, não dá para sair indiferente, Não, é impossível, sim. mas, Eu mas não é. até hoje. Uhum. Ainda bem Não, que e eu propositalmente resisti à tentação de não ficar interpretando psicologicamente o personagem. Falei, eu não quero ir por aí. Deixa que daí o povo faz. Eu quero ir por outro lugar, né? a inquietação me faz levantar, né, Aham. interrogações. O que é isso, né? O que eu estou sentindo? O que me inquieta mais? A dificuldade da gente conviver mesmo com as nossas dualidades, as dualidades que nos constituem, né? Talvez isso tenha me inquietado, porque eu vi esse filme assim, nos mostrando essa dualidade e essa polarização que é o nosso dia a dia. Uhum. E Não, e talvez tem uma coisa, né? Eu acho que tem um aspecto que a gente luta por ter prestígio, por ter reconhecimento, e o personagem não está nem aí, Nem aí, nem aí. nem aí. Mas eu posso falar uma Aí eu, coisinha vale aqui? Mas eu, aí o eu, Gabriel eu está na tava querendo. fila, o Não, Gabriel sim, está na fila. Gabriel está na fila, mas eu Tem quero falar uma uma fila. coisinha em cima de Eu Marfisa. lembrei depois. O Gabriel vai ter um Uma, chilique. uma coisinha. Peraí, Gabriel, uma coisinha pequenininha que eu não sei isso aí, queria provocar mesmo. se vocês Ah, prestaram atenção. A partir do contato dele com a sobrinha, ele fotografa uma pessoa, que é ela, que é a sobrinha, mais de uma vez. né? Eu acho que ali tem um toque que dá o início da mudança. Gabriel, você com a palavra. Depois do Gabriel sou eu.
Eu lembrei. Eu acho que não, Tá, acho que sou ok. eu. Não, Não, Cristina, é que a Glória ela vai resgatou uma lembrar, é coisa porque ali da ela Não, estava memória. depois esperando do lembrar. Gabriel. Ok. É. Vai, É, Gabriel. vamos lá. Primeiro, obrigado, Ana Maria, por essa provocação, por Posso essa. interromper Por... você, Gabriel? Marfisa, abaixa sua mão, por favor, já que. Ah, tá. Mas, né, o filme é uma poesia, você enriquece ela trazendo um outro paralelo poético, né? Mas respondendo um pouco à provocação da Marfisa, eu acho que tem não sei se como é uma peça de arte, né? Não são coisas excludentes, né? Que eu Uh-uh. acho que tem uma coisa muito viva e muito bonita na vivência da simplicidade, né? O personagem não me dá um, a sensação daquela coisa rançosa de gente ressentida, assim. Tem essa dica de que tem alguma coisa presa no passado, não é que coisa analógica demais, né? É fita, ele fica parecendo que a tecnologia que já está aí há não sei quantos anos, parece que foi ontem que surgiu, né? Que ele fica meio curioso olhando o celular da namorada do cara lá que trabalha com E onde é o ele. Spotify? Onde é que é essa Onde que é o loja? Spotify? Onde que fica a loja? Porque é uma coisa até meio caricata. Então tem algumas dicas de alguma coisa que está presa, que pode estar presa, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente fica inquieto por conta do que a Ana Maria falou agora há pouco. Assim, a gente anseia, a gente busca, a gente vai, né? A gente tem um valor colocado em cima do desejo. E o personagem tem vive uma coisa gostosa com o presente. Ele pode pre- dar a entender que tem algo a mais para ele viver na hora que o desejo pode também aparecer. Mas acho que isso não invalida a coisa gostosa que ele sabe viver assumindo o Uhum. compromisso com o simples, né? Porque na hora que ele joga aqueles papéis molhados, eu nem fiquei pensando que era uma técnica. Eu falei assim, ele está treinando, ele é tão compromissado que ele está treinando, sabe? É o cara, sabe? Ele, ele é tão. Porque o parceiro dele fala assim: você tem seus próprios produtos, né? Então, assim, É. é tão compromissado que ele treina a catar lixo em casa, né? Mas, brincadeiras à parte, acho que tem isso do. Eu fiquei com esse desconforto, eu assisti para vir aqui discutir com a Ana Maria, falei com ela, já estou querendo assistir, faz tempo que você vai discutir, eu preciso assistir para estar antenado ali com você. Mas então ainda estou mais recentemente mexido, assim, né? E eu acho que tem essa provocação do da gente sempre ter que estar buscando alguma coisa com uma certa grandiosidade, talvez uma sobrevaloração de algumas coisas, e a gente se perde um pouco do, do prazer no pequeno, né? Da vivência, Acho, uma acho que tem, experiência. com, com, os- é, com as devidas medidas artísticas aí, tem uma coisa que também é o que é o charme, o que é sedutor da Melipolan, essa coisa são qualidades de artes diferentes, mas tem essa coisa dos pequenos, resgatar o prazer das pequenas coisas. Uhum. E tem uma angústia da gente se perceber, às vezes, esquecendo as pequenas coisas e também esse chacoalho do filme poder deixar a gente inquieto. Tipo, o que eu estou fazendo com a minha vida, desejando tantas coisas e me atropelando e deixando de viver a beleza do cotidiano, né? Uhum. O valor do ordinário, né, o É o Gabriel? valor do Sim. ordinário. É.
E você sabe que uma das minhas inquietações quando eu saí do filme foi, meu Deus, como você é preconceituosa. Uhum. Porque ah, é difícil abrir mão das expectativas, porque o filme, assim, no começo eu pensei, uai, quando é que vai acontecer alguma coisa? Já estava acontecendo, mas assim, tem um preconceito enorme de que como é que tem que ser, né? E aí, e o grande choque, meu Deus, o protagonista não é alguém que vai se superar, que vai fazer grande. Não, o protagonista é um invisível praticamente, né? E que, no entanto, enxerga tudo, né? É, Me deu uma provocação para olhar para um caso que eu ficava muito querendo cavocar, saber onde que estava o desejo. E É, hoje, aconteceu de atender hoje, eu falei assim, deixa eu tentar investigar se ele tem prazer nas pequenas coisas. Porque uhum, ele leva uma vida que ele também não traz essa carga de ranço, de ressentimento. Ele leva uma vida também, e tem ascendência japonesa, ah, que olha, é então, meu toda filho. todo certinho, assim, ligado no cotidiano, com uma dificuldade de desejar, mas ao mesmo tempo tem uma beleza vivida em outro canto. E eu acho, Gabriel, que é sem ansiedade. Acho que o melhor desse filme que mostra para gente é o nível de uma ansiedade que não pega aquela criatura, né? Você terminou, Gabriel? Terminei. Você Então, falou de Glória. ansiedade, deixa eu Ah, só aproveitar que daí eu paro de falar. tá. Mas eu assisti junto o Divertidamente 2, eu também, tô louca para ver. que fala da ansiedade. É. E assim, uma provocação que eu acho que não estraga a experiência do filme, mas que daí conversa com ter assistido em sequência o Perfect Days, que Uhum, é o, essa a ideia de uma ansiedade que propulsiona. O uhum, quanto isto é uma verdade, o quanto isso é uma falácia. Uhum. E daí, em- assistindo a sexta, o Divertidamente, que tem um pouco dessa mensagem, e daí vem esse contato Perfect Days. com o Perfect Days, com essa ausência de ansiedade, né? É, uhum. é muito bom. Que Glória, você nos deixa espera um inquietos pouquinho. como provocou a Marfisa. É, Glória, você espera um pouquinho, deixa a Cristina beijo, querido. falar, tá? Antes de você. Abre seu microfone. O que eu fiquei pensando é que a última cena, com a música Feeling Good, ela traz, de alguma maneira, uma certa resposta às inquietações aqui que a Marfisa trouxe, não é? Porque essa música, num primeiro momento, ela pode ser interpretada assim, it's a new dawn, é uma novo amanhecer, é um novo dia, depois que superou alguma coisa, né? Mas, depois que eu vi o filme, eu vi que essa música está falando do bem-estar diante da vida e das simplíssimas coisas que acontecem. Eu estou me sentindo feliz porque tem um novo dia, né? Uhum, Desses pequenos presentes que a vida oferece, porque todo dia, na verdade, é uma nova manhã, é um recomeço. Então, achei que essa é a grande, como se fosse uma mensagem que o filme pudesse trazer, não é? E esse encantamento com a vida que ele tem, se a gente não for fazer julgamento, a gente vê que a solidão não é um empecilho para isso. Você não precisa ter uma companhia ali ao seu lado ou interação com muitas pessoas para poder sentir esse encantamento, para poder olhar para uma árvore e ver aquela maravilha da luz penetrando. E aí que eu acho que está a riqueza
desse homem e do que esse filme quer passar, né? Me pareceu por aí, né? E você falou duas coisas que também foram cenas lindíssimas. Quando ele, no começo do filme, reverencia as plantas que ele cuida, né? Reverencia o exterior, o não eu, né? E com que frequência a gente faz isso? Com que frequência a gente referencia o outro, né? Uhum. Com que frequência? E aquilo que você também falou, Ana, que é, deixa eu ver aqui, eu marquei, que ele escuta, ele não tem pressa, não tem necessidade absoluta de falar, né? Ele não tem necessidade absoluta de reagir, né? O outro fala, a gente reage, né? Como se a gente tivesse que se defender do que o outro falou, né? E aí eu me pergunto, né? E as pessoas ao lado dele, como você falou, conseguem ser ouvidas, né? E se fazer ouvir, né? E também com que frequência a gente realmente escuta quando alguém Uhum. fala, ou a gente tem uma necessidade imperiosa de já reagir ao que ela falou, né? Então, acho um filme belíssimo, né, que traz grandes reflexões, e acho que você trouxe poeticamente da mesma forma que o filme é. Então, é isso que eu tenho para contribuir. Uhum. Obrigada, Cris. Obrigada. E aí, Glória, você traz aí a sua fala. Cristina, eu concordo com você completamente. Esse filme é uma mensagem dizendo que a felicidade é possível. Nós saímos do cinema vestidos e ansiosos, mas o personagem não. O Não, personagem está perfeitamente feliz, à vontade na vida dele, por opção dele. E ele conseguiu, né? Teve um momento do filme, isso que eu fui lembrar depois, que eu estava com dificuldade de lembrar, que o colega dele me deixava um pouco preocupada, ansiosa, achava que ele estava explorando. Era dinheiro, era o carro, era eu trabalhar mais do que ele, mas aí eu percebi que não, ele só dava o que ele queria dar, porque na hora que o colega se demite e ele precisa trabalhar em dobro, ele liga para o patrão dele e fala assim, exatamente. amanhã eu não vou fazer. Ele coloca limite, ele não se deixa ser explorado. Pô, esse cara realmente sabe viver. Ele vive por escolha daquela maneira, feliz, né? E sem ansiedade e sem desejo. O desejo dele é ser gratidão por estar olhando o sol, a árvore, o passarinho, olhar o velhinho que precisa de ajuda para atravessar a rua, a criança que está chorando no banheiro. É isso, e poder auxiliar. Ele, no início do filme, eu achei que ele era mudo, ele demora a falar. Mas, porque ele não gasta palavras, ele nem palavras, ele não faz nada à toa. Ele, ele fala necessário, ele Assim, come necessário. é. Eu fui, a segunda vez que eu fui ao cinema, eu fui ver esse filme, eu fui com uma amiga minha, ela quis casar com ele. Aí eu quero casar com o senhor. Pois é. Mas é isso. E eu acho que tem uma coisa que eu não comentei, mas que eu vou falar agora, que é o fato de que ele não sucumbe. É uma história dentro de um lugar, dentro de uma cidade completamente identificada com o capitalismo, Exatamente. com criar objetos e mais objetos e mais objetos e mais coisinha para vender, por criar necessidades de consumo, né? Eu acabei de atender um rapaz que ele tem 2 prateleiras enormes de Pikachus.
né? É muito bonitinho, mas isso é uma necessidade? Não, é uma coisa criada. E, e é algo que vem de lá do Oriente. Então, ah, a, a questão é que ele simplesmente não se rende a isso. Acho sim que tem alguma coisa de estar preso no passado, assim, de estar confortável naquele lugar de passado, mas ele não, o personagem, né, não se rende a isso. E isso me parece algo subversivo, sutilmente subversivo. Essa palavra que você usou sobre ele é fantástica, porque ele é subversivo, sim. Numa época que Uhum. todo mundo quer ter, ele quer Quer ter, ser. ele quer ser. É. Uhum. Obrigada, Glória. Baixa sua mãozinha. Obrigada, Glória. Cíntia, você estava na frente da Sandra, porque a sua mão caiu várias vezes, né? Então vamos lá, Cíntia. É, Segura a mãozinha. a minha mão fica caindo ali, eu estou de mau péssimo, péssimo. Oi, Cíntia. Oi, Ana, uma delícia. Esse filme realmente é claro que mexeu com você. Eu acho que mexeu com tantos de nós. Eu achei assim, nossa, eu quero muito ver. E fico muito feliz de ter vindo aqui. Eu adorei a tua abertura quando você diz o eu fiquei esperando ver o que o filme faz coagular em mim. E aí era isso, eu queria trazer essa vertente alquímica, profundamente alquímica, né? Que para mim o filme tem. Ele vai lidar com a merda na arte, né? Quer dizer, são os banheiros assim mais maravilhosos do mundo. E ele trata, né, o vaso como um trono. Aliás, sem falar que para o japonês o vaso é uma coisa muito louca mesmo, né? Os caras realmente dedicam muita atenção e foco ao vaso. Mas aí, desculpa, eu estou indo para outro lugar. Mas essa questão dessa brincadeira é porque o filme realmente ele vai coagulando, ele vai dando voltas e é o mesmo dia de novo e dá uma outra volta, mas vai encorpando. É o mesmo dia, só que não. É, muito lindo, muito lindo. Agora, eu acho que você trouxe para mim, que eu realmente eu queria te ouvir, porque quando a gente gosta de uma coisa, é bom ver essas elaborações, inclusive do que todo mundo está trazendo aqui. E para mim, eu acho que o que fica é a capacidade dele de sentimento. Apesar de ter esse pedaço aí preso, eu não sei se é preso. Eu, para mim, fico com a noção de que ele tem uma geografia psíquica aonde tem um vórtex de dor enorme, mas que ele hoje consegue viabilizar uma geografia maior. Ele passa por ali naquele choro incontrolável depois do contato com a irmã e que a sobrinha vai embora, né? Mas ele tem esse acesso a não sei se foi, acho que foi você, Ana, que assim que ele tá o francês tem uma expressão muito boa. Il est bien dans sa peau. Ele está bem na própria pele, Uhum, realmente. E ele é capaz de viver aquela profunda tristeza, né? uhum, Começa com o desejo do rapaz, adolescente, um desejo iniciático, né? De levar a menina, sei lá para onde, mas que aquelas condições não seria possível. Enfim, é muito lindo, Ana, muito lindo, obrigada. Foi uma volta de sentimento para mim muito importante. uhum. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Sandra, será que você esperava eu dar uma lidinha no chat? Que tem algumas coisas, Ana, para você? A Sônia Actier diz assim: parabéns, uma epifania, somente gratidão, Ana Maria. A Luciana diz: o desprendimento em relações aos bens materiais não seria possível apenas porque ele é, na verdade, rico? Uma pergunta, né? Eu não vejo isso, porque a riqueza. Quer dizer, eu vejo isso, mas eu acho que a riqueza dele é de resiliência. Ele tem uma capacidade resiliente que dá um show. O olhar dele, o modo. E a sobrinha diz para ele: aquela é a sua árvore, Uhum, né? Como se aquela árvore fosse ele a árvore, né?
Não, Aí eu só respondendo Hum, rapidamente, eu acho que é possível, na verdade, tudo é possível, né? é, Agora, o que tem é que, assim, mesmo que seja mesmo que ele esteja tão tranquilo, porque ele supostamente teria uma vida confortável para onde voltar, no recorte em que a vida desse personagem é contada no filme, né, que é um personagem, ele está inteiramente voltado para ser o que é. uhum, Eu não sei Então, se desculpa a intromissão, mas oi, quando eu li a fala da Luciana no chat, eu fiquei com a impressão de que ela estava provocando assim, ele pode se desprender dos bens materiais quando ele é, na verdade, rico de alma. Por isso que não, ele, eu né? entendi que ela estava falando de dinheiro mesmo. É, Mas assim, mas tem sentido o que você falou. Ele pode se desprender porque ele é rico. é, Ele é rico, tendo ou não, independente do dinheiro, né? tem várias pequenas riquezas nessa, né? As fotos, as plantas, isso não dá para chamar de riqueza? Eu tinha Dá. lido assim. Ah, tá. Não. Gabriel, você estava muito protegendo a Luciana. A Não, mas Cíntia, as duas leituras. Não, mas o que eu são acho é isso corretas, aqui. são corretas. Veja bem, né? Pluralidade. É É, essa a questão. Não tem uma visão a essa. obriga a gente, né, É, Ana? Esse filme não. obriga a gente, a nossa lente a abrir para vários campos. Uhum. Cíntia, agora sua mão não quer abaixar, abaixa ela aí. E a Sandra está com a mão levantada. Não, a Sandra, eu só estou esperando acabar o chat, que aí eu passo para a Tá, Sandra, tá bom? A tá. Cristiane Lago diz: compartilho das sensações de Marfisa. A Luciana diz: eu também. A Silvana Lavecchia diz: essa junção da simplicidade com a sofisticação que ele tem frente à vida é fascinante. E a Lígia Cabral diz o seguinte: olá, acho que ele chorava de felicidade, dirigia ouvindo músicas que expressavam os sentimentos que ele não sabia expressar verbalmente. Ele notava coisas que ninguém mais percebia. Ele se conectava com a natureza que ninguém mais notava. Mas tocou a alma da sobrinha, a minha e de alguns espectadores, pois isso é absolutamente diferente da vivência nos tempos atuais. Mas sei de outros que acharam o filme monótono, múltiplas visões. Muito obrigada pelas reflexões. Sandra Miranda, Ana, muito agradecida. Sua visão foi sensível e profunda. Mais uma vez agradecida. Alice Liui, obrigada, Ana Maria. Estou sem câmera. O seu olhar sensível aprofundou a beleza do filme. Ao me ver, uma grande crítica silenciosa à nossa vida corrida e digital, focada no desempenho e na riqueza material. Samara Jorge, concordo com você, Cris, principalmente sobre a cena final. Cada dia é um recomeço. E Maria Cristina disse sim. E a Luciana, desculpem, mas acho que ter uma rotina tão rígida é uma forma de proteção. Sim, ele parece feliz, deve até ser, mas porque se arrisca pouco, dentro dos limites que ele mesmo estabeleceu, está dentro da zona de conforto. Uhum. O filme é lindo e inspirador, e a Rosana diz: o filme é lento para quem infelizmente se acostumou ao ritmo frenético. É. Maravilha. Sandra, agora você com a palavra. Ou Sandra. Ana, você não sei se você quer responder alguma coisa, Não, Ana. não, já respondi Não, o que eu tá achei aqui. bom. Uhum. Então, Filme lindo, apresentação linda também, Ana. Eu queria chamar a atenção para o momento antes que ele fica tentando capturar a sombra do outro na brincadeira, que antes ele tenta dizer da sobreposição da sombra e o quanto não tem distância, né? Nem para frente nem para trás, e um frente à morte, e o quanto vida e morte ali também não tem uma distância. Aí eu gostaria que você comentasse um pouco também essa sobreposição da sombra um do outro, que ele diz, fica mais densa, né? Estamos todos conectados, parece, passar essa mensagem. Uhum. Até um deles acha que fica mais escura, o outro acha que não, mas o curioso foi a pergunta, né, do ex-marido, que
e que ele faz essa pergunta que parece uma pergunta quase que pueril, assim, né? Ah, será que se puser duas coisas, a sombra fica mais... E aí ele comenta tantas coisas que eu queria saber e que eu não vou ter tempo, né? E aí o personagem resiste à tentação de tentar consolar o outro que está morrendo, porque ele poderia começar a tentar assim, não, mas veja bem, né? Você podia querer falar qualquer bobagem que as pessoas falam para quem está em estado terminal, né? Por não saber o que fazer com a situação. E ele não, ele propõe uma brincadeira, ele propõe um jogo. Vamos ver, né? Primeiro, vamos ver. E aí é legal, porque aí eles ficam fazendo assim com as cabeças, e aí tem hora que aparece a sombra que parece um personagem com 4 mãos e com 2 cabeças, não sei o quê. Fica legal a coisa, assim. E vira a experiência de ter a pergunta respondida pela experiência, pelo achismo, não pela teoria. E como isso quebra o clima que estava tão terrível. E o que tem, assim, aquele homem estava diante da morte. E diante da morte, quando a morte está assim, próxima, anunciada, com data praticamente prevista, ah, como é importante a pessoa poder ser ouvida, tá? Eu estive nessa situação recentemente, de uma pessoa que morreu. E como é importante ela ser ouvida. E como é duro segurar para não tentar, sabe, falar coisas que possam consolá-la. Não, é imperioso que a pessoa possa ser ouvida e é imperioso que a pessoa perceba que a vida ainda está lá. Então, é lindo a solução que eles tiveram no filme de sair pela brincadeira, de sair pelo jogo, né? Que, nossa, sim, o doente teve um espaço de expressão e, ao mesmo tempo, teve uma possibilidade de rir e brincar, que é algo que é possível quando se está vivo, né? Isso aí, Ana Maria, muito Muito bonita lindo. essa reflexão. Uhum. Sandra, quer fazer mais alguma pergunta? Ah, não, então Marfisa, agora e a última para a gente fechar, que Precisamos ir nós já estamos embora. na nossa horinha, né? Estamos. Não, só para deixar claro aqui para a Ana que eu gostei muito dessa visão poética do filme, né? Ele é, sim, uma obra de arte, eu acho, e que permite, né, que levantemos hipóteses as mais variadas, porque a gente Uhum. faz isso com o nosso acervo, né? A gente interpreta com o nosso acervo. E então, o Wim Wenders é maravilhoso, e essa delicadeza do filme, nossa, isso é gritante, né? Uhum. Mas aí eu fico só lembrando aqui que me vem que para a psicanálise, para Freud, nós somos seres desejantes. E para Jung, final do nosso processo, o processo de individuação, é estar lidando com as polaridades, né? Com as nossas dualidades. E essa beleza do filme que eu encontrei, porque eu vi isso no filme, Uhum. essas polaridades nas imagens tocantes, né, maravilhosas, e de colocar o homem no seu lugar devido diante
do que é a natureza, né? E toda aquela imagem correndo ali naquele viaduto, e a grande metrópole, isso aí tudo. E a delicadeza, quer dizer, essa polaridade, essa dualidade, eu vi muito presente nesse filme. E isso é tocante. E também Jung vai dizer que no final, um processo de individuação aprendemos a conviver com a nossa solidão, né? Com a nossa Uhum. necessidade. Então, para a gente alcançar esse estágio mais avançado, isso é importante, é fundamental que a gente aprenda a conviver com a nossa solidão, né? Com a nossa unicidade. Então, ele, de alguma forma, eu acho que ele estava buscando isso. Não sei por que ele tem o pezinho lá na riqueza também, foi para limpar, né? Foi um trabalho tão simples, mas é um subtrabalho e ele está lá fazendo bem feito. Ele foi viver isso. Talvez, quem sabe, ele está nessa busca de lidar com essa dualidade da vida dele, do homem rico e a vivência com a simplicidade, né? Isso tudo eu achei Uhum. belíssimo nesse filme, nesse É, homem. é uma grande fábula que Sayama, o Wim Wenders esse criou olhar junto com. maravilhoso. Então, eu imagino que uma pessoa dessas não exista, mas esse personagem criado existe e ele traz uma provocação absolutamente necessária e fundamental para Sim, exatamente para que a gente faça esse tipo de reflexão, né? sim. É uma obra de arte esse filme. É. Também Ana, tem uma Oi. última colocação aqui no chat. A Hum, Carla Lindolfo. Quando ele diz que não irá visitar o pai, penso que o filme traz a informação de uma ruptura familiar. Dessa ruptura, o personagem se lançou em um processo de diferenciação familiar, ou seja, está plenamente em seu processo de individuação através da vivência das coisas simples, porém significativas. O trabalho, a rotina, a natureza, a música e o servir. uhum. Concordo inteiramente. Muito bonito isso que você escreveu. Eu acho que ela deu um fechamento legal ao que nós Uhum, estamos discutindo aqui hoje, né? E a gente quer agradecer muito a você, Ana Maria, ter trazido essa delicadeza uhum. para dias tão neuróticos que a gente vive constantemente, né? No aqui e agora, sem prestar atenção no instante já, que a Clarice Lispector falava que a gente tem que ter esse olhar para o aqui e agora, né? Uhum. Muito obrigada. E Muito já obrigada. convidada para o próximo ano com aquele que você desejar ver, tá bom? Tá Ah, bom. Muito, gente, muito muito obrigada. obrigada. Beijo a todos, uma boa noite. Fiquem com Deus.